Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos, agora sim, né? Para mais uma obra importante. A Ana Taberowski, nós podemos afirmar que é relativamente conhecida de nós, não é? Mas não necessariamente por essa obra. Nós sabemos que, principalmente em relação aos domínios da leitura e da escrita, Ana Taberowski é, por nós, muito mais apreciada na obra em que ela divide com Emília Ferreiro, intitulada Psicogênese da Língua Escrita, que revela um pouco pesquisas e estudos dessas duas autoras, no que concerne a apropriação da criança pela escrita, né? Como a criança constrói suas representações sobre a escrita, e aí, por entender a origem, por buscar entender a origem psicológica da construção da escrita na criança, Emília Ferreira e Ana Taberowski construíram um estudo denominado Psicogênese da Língua Escrita. Essa obra, também de Ana Taberowski, vai se voltar para a aprendizagem da leitura e da escrita numa perspectiva que ela adotava com Emília Ferreira, que é construtivista, ou seja, ainda sob as contribuições do Piaget para entender a inteligência, para entender a formação da inteligência no homem, né? A Emília Ferreira e a Ana Taberowski, então, adentram a discussão da aprendizagem da leitura e da escrita nessa perspectiva, tá? Então, nesse livro, que foi escrito pela Taberowski, com a contribuição da Teresa Colomer, né? As autoras apresentam uma história de como as crianças pequenas aprendem a ler e escrever, especificamente como se dá esse histórico. Nesse escrito, gente, Ana Taberowski, ela dá continuidade aos estudos que ela e Emília Ferreira ensejaram, né? E ela vai marcar um pouquinho a ideia de que a construção da escrita e da leitura pela criança é diretamente influenciada pelos ambientes que ela tem ao seu entorno, ou seja, ela diz que quão mais ricos em experiências com a leitura e a escrita os ambientes forem, mais eles favorecem a construção da leitura e da escrita. Fica muito claro que, assim como já discutiu em suas obras aqui, a Taberowski valida a ideia de que o ambiente alfabetizador, ele pode ser o ambiente, se alfabetizador, pode ser mais favorecedor das experiências. Quando menos, é evidente que essas experiências se anulam, né? Seriam bastante restritas. Então, gente, basicamente, a Ana Taberowski deu continuidade às pesquisas, né, realizadas com a Emília Ferreiro sobre a psicogênese, a origem, gênese é origem, psico é a natureza psicológica das atividades, né, sobre a psicogênese da língua escrita. E elas vão marcar, gente, que a origem psicológica da escrita na criança tem, né, muita importância. E a gente conhece muito, essa obra é a mais importante, categórica das duas. Muitos estudos realizados, inclusive pela Ana Taberowski, por mais de 20 anos, foram publicados no Brasil. Então, embora, né, a gente fale muito mais da Emília Ferreiro, a Ana Taberowski, ela é, assim, ou talvez mais do que a Emília Ferreiro, uma estudiosa na temática. Primeiro, a gente vai retomar, então, ela partilha dos significados da Emília Ferreira. Ela foi uma grande colaboradora das pesquisas e, portanto, vamos reafirmar um pouco das escrituras de Ana Taberowski. Primeiro, como era marca nos seus escritos com Emília Ferreiro, ela acredita que as formas tradicionais do trabalho pedagógico podem e devem ser renovadas pelo professor, né? Sobretudo pelo conhecimento que o professor tem e pelas concepções de criança que ele vai construindo a respeito da escrita. Então, ela diz o seguinte: se antes a escola tradicional acreditava, né, que levar as crianças a treinos e práticas mecânicas da língua, agora é fundamental entendermos, né, que a prática de leitura e escrita, ela se dá num contexto, né? Entender que a criança constrói essa relação. Antes mesmo de saber ler e escrever, as autoras apontam que a criança já tem hipótese, mesmo de saber ler e escrever convencionalmente, as crianças já têm hipóteses de como a língua funciona, né? Seja porque ela se apropria desse saber da língua pelo conhecimento do professor, né? Inclusive, esse conhecimento do professor revela concepções que a criança constrói enquanto aprende a ler e escrever pelos conhecimentos que vão além da alfabetização, ou seja, conhecimento da leitura e da escrita para as autoras era assim para Emília Ferreira e Ana Taberowski. A Ana se mantém nessa visão, né? Os conhecimentos da leitura e da escrita não são restritos ao uso convencional do sistema alfabético de escrita. Eles são anteriores. Uma criança que diferencia, por exemplo, letra de outros sinais gráficos, ela já tem algum conhecimento sobre a escrita, né? Uma criança que usa número limitado de letras, a depender do que ela deseja escrever, ela também já tem algum conhecimento da escrita, mesmo que não escreva convencionalmente dentro das normas do sistema alfabético de escrita, ok?
Bom, a obra, então, organizada em capítulos, tem no seu primeiro capítulo a discussão do que as autoras chamaram de primeiras experiências da criança com a linguagem escrita. Ora, essa primeira experiência, elas classificam a alfabetização, né, como uma prática cultural e analisada na perspectiva das interações adulto e criança. Então, por primeiras experiências das crianças com a linguagem escrita, por primeiras ideias de alfabetização, as autoras inserem, gente, as aprendizagens que as crianças constroem antes de entrar na escola. Isso é tão categórico em Emília Ferreira e Ana Teberoski que a Ana carrega isso também para essa obra. Seria, pois, uma máxima construtivista. Afirma-se que as crianças não constroem o conhecimento da língua só na escola. Elas chegam na escola carregadas em maior ou menor grau, a depender das experiências antes vividas, não é? Em maior ou menor grau de familiarização com essa língua, e se familiariza com esse ambiente e com a escola, e desenvolve-se melhor se o ambiente alfabetizador, e assim elas chamam, for rico em materiais inscritos e interações. Não basta carregar a sala de material escrito. O ambiente alfabetizador só é, de fato, alfabetizador se, além de estar repleto de materiais da cultura e do universo escrito, esse ambiente também proporcionar interações com o universo escrito. Então, a gente tem espaços de sala de aula que são apinhados de coisa, mas as crianças não podem interagir. Então, tem cartazes, tem textos, tem os livros, mas as crianças neles não tocam e com eles não interagem. Ora, pois, a máxima do ambiente alfabetizador é um ambiente que é rico em materiais de interação, de materiais escritos, e também em interações e práticas de escrita com esses materiais, em que os alunos reconheçam, deem significado às interações da escrita e respostas das crianças ainda pequenas. Dentre tantas práticas, as autoras destacam a prática de ler história em voz alta, né? Ela seria, de modo especial, um meio importante para as crianças aprenderem as diferenças entre linguagem coloquial e linguagem mais formal dos textos escritos, porque a leitura em voz alta é o meio pelo qual o professor leva crianças ainda não leitoras de maneira autônoma os textos escritos. Então, nós estaríamos, ao ler para as crianças, permitindo que elas pudessem diferenciar textos orais escritos, ter acesso a textos escritos, sob a partir da leitura do seu professor. Por isso é tão importante realizar o que nós chamamos, do ponto de vista didático, de leitura em voz alta para a criança, que é quando o professor pega um livro e lê para os alunos. É evidente que ali ele está fazendo uma leitura, o texto que ele vai estar produzindo oralmente para as crianças é um texto escrito, portanto, com todas as marcas e características da escrita, e a criança ainda não leitora vai poder ter acesso a textos escritos, né? Nesse capítulo ainda, a autora assinala que ambientes informatizados, a participação da criança nas práticas junto ao computador também cria um novo tipo de leitura, uma nova escrita que se distancia em alguns aspectos das mesmas atividades em suporte papel. Ela é muito entusiasta também das tecnologias, ela vai dizer que tão importante quanto a leitura em voz alta tem sido o uso mais recente de recursos tecnológicos, de ferramentas e instrumentos da tecnologia, da informatização, porque ante o teclado, por exemplo, a criança teria, isso é uma pergunta dessa obra, né? As letras tanto maiúsculas quanto minúsculas, um número limitado de letras e de grafias para se utilizar. Isso imprime na criança novos modos de escrever que amplia a possibilidade do seu universo de apropriação da escrita. Já no segundo capítulo, gente, é discutida a construção do conhecimento sobre a escrita em específico. Ana Teberoski, ela retoma os resultados do trabalho que ela fez com Emília Ferreira, né, como os dados que ela obteve depois disso. E ela acrescenta algumas reflexões. Primeiro, ela vai dizer, a escrita não nasce pronta na criança. E a escrita tampouco é colocada do professor dentro dela. A escrita é uma construção da criança que se dá mediada pelas intervenções do professor, pela influência do meio, mas é um processo de construção da criança. Essas reflexões que ela já tinha trazido, ela acrescenta reflexões sobre as consequências pedagógicas desse processo de construção. Ou seja, que tipo de implicações pedagógicas temos que fazer, né? Que tipo de ações pedagógicas precisamos assumir quando deflagradamente tomamos a escrita como sendo uma construção da criança. O professor deixa a criança construir sozinho? Dispensa procedimentos? Ela diz não. É necessário que a gente possa colocar as crianças diante de conhecimentos conceituais e de conhecimentos procedimentais.
Dizer que a criança constrói a escrita, gente, não significa dizer que isso surge de dentro para fora, que isso vai surgir naturalmente. Significa que a criança vai ter que formular e elaborar conhecimentos, pelo menos de duas ordens. Conhecimentos conceituais sobre a escrita, o que é letra, o que é som, né? E conhecimentos procedimentais, como escrever, como realizar e processar o seu movimento de escrita, tá? A autora também, neste capítulo, trata de uma questão que só muito recentemente foi estudada, passou a ser estudada por pesquisadores em educação, né? Que ela vai falar da influência que a aprendizagem da leitura e da escrita tem sobre os aspectos do falante, né? E aqui, gente, é um outro elemento novo, a gente já conversou essa noite em alguns momentos, né? Sobre relação entre oralidade e escrita, e ela vai dizer o seguinte, que embora a oralidade e a escrita sejam dimensões distintas, ao se relacionarem, as práticas de leitura e escrita contribuem para a oralidade e para a fala, né? A oralidade, ela segue enriquecida pelas práticas de leitura. Então, uma relação que ela estabelece é que os domínios da leitura e da escrita também qualificam o universo daquele que fala. E isso foram suas pesquisas que mostraram. Crianças, quando passam a ler e escrever a língua, tendem a qualificar também os seus processos de oralidade, né? Isso é muito bacana. E a gente percebe isso também, não é, gente? Embora sejam processos independentes, a contribuição do ponto de vista do enriquecimento, até mesmo do vocabulário oral, quando do adentrar da criança nos aspectos de leitura e escrita, isso é um alerta, é uma importante contribuição que ela traz aqui, que é dizendo que, inclusive do ponto de vista da oralidade, a escrita favorece sobremaneira a qualificação da produção, não é? Isso é muito bacana, porque ela não afasta o fato de que sejam distintos, mas ela diz a relação, e essa relação favorece, inclusive, a oralidade, né? E é verdade que há um salto qualitativo na produção dos textos orais, quando a escrita, né, passa a ser um domínio da criança. Querida, são só 90 capítulos desse livro, é um livro super breve, ela não se alongou, viu? Fiquem tranquilas. No capítulo de número 3, as autoras, então, discutem, né? E a gente está quase acabando para 90, faltam, né? Faltam para 90 capítulos, faltam 87, certo? Então, no capítulo de número 3, a autora vai falar um pouco sobre o modelo de ensino da linguagem e da alfabetização. Primeiro que, vejam que aqui, né? Ela acrescentou a dimensão linguagem ao aspecto da alfabetização. Significa dizer que ela não vai se restringir aos domínios do código, Penina Ferreira e Ana Teberos, que foram ávidas críticas da escola tradicional, né? Foram ferozes críticas aos métodos cartilescos, lembram-se? Que se centravam nos aspectos do código da língua, e, portanto, ela vai dizer que é preciso ensinar a linguagem, né? E nessa discussão desse terceiro capítulo, são apresentadas questões que levam em consideração a organização da leitura e da escrita desde a educação infantil. Como exemplo, né, elas se utilizam a atividade fundamentada nos princípios construtivistas que elas descrevem e discutem nesse capítulo. Elas procuram responder uma questão que é central, gente, que elas dizem que traz perplexidade e inquietação nos dias de hoje. Em que consiste exatamente a perspectiva construtivista? E respondem, nos dizendo em que termos, né? E eu guardei para a gente poder falar a respeito. Respondem, sobretudo, problematizando, né, que o viés construtivista é uma nova forma de olhar para as aprendizagens e construções dos alunos. É uma nova forma de olhar a inteligência na criança. Por esse motivo, neste terceiro capítulo, gente, basicamente, as autoras associam o trabalho com a alfabetização, numa perspectiva construtivista, que, sobretudo com as contribuições do Piaget, vão dizer que a aprendizagem se dá da interação entre os aspectos individuais e aspectos sociais. Logo, nessa interação, gente, a linguagem está na dimensão social. E a alfabetização, que é a apropriação da escrita, estaria numa dimensão individual. Então, nós precisamos, segundo as autoras, relacionarmos a construção individual da criança com os contextos sociais nas quais a escrita se tem utilizada, construída e processada. Olha a genialidade dessas autoras. Por esse motivo, na perspectiva construtivista, que é por pressuposto interacionista, a criança constrói o seu conhecimento da língua
tanto em um aspecto individual de construção e apropriação das regras da alfabetização, quanto em práticas reais de uso dessa língua, que é essencialmente o viés construtivista, ou seja, nem só processos internos, nem só processos externos. Por isso, a alfabetização se relaciona indubitavelmente na visão das autoras à linguagem. A linguagem seria essa dimensão social. No quarto capítulo da obra, gente, que se intitula O Ambiente Material e Social e o Papel do Professor, preciso dizer que, por ambiente, ela está falando da condição do meio construtivista que é, né? Quer dizer o seguinte, gente, a criança, quando afirmamos, né, que a criança constrói o próprio conhecimento na máxima construtivista, que ela constrói a aprendizagem da leitura e da escrita, essa construção não é endógena, não é de dentro para fora, é uma construção que se dá em determinadas situações, em determinado ambiente material e social. Assim, gente, as autoras apresentam condições ambientais e sociais para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Não é em quaisquer ambiente que a criança é capaz de construir. Dá a impressão que quietinha num canto, escondida na floresta, a criança está construindo as representações sobre a escrita. Não, Amada, não é endógena. As autoras não são naturalistas, elas são construtivistas. Por esse motivo, é um equívoco a gente achar que os construtivistas ou que o Piaget ignora o papel do meio. Eles reconhecem o papel do meio. É bem verdade que eles dão um grande peso para a maturação biológica, mas eles são unânimes, e Emília Ferreira e Ana Teberoski, nesse caso, Teberoski e Colomer, afirmam veementemente que a aprendizagem da leitura e da escrita se dá em condições ambientais objetivas. Então, é preciso ofertar condições para que a criança desenvolva a leitura e a escrita. Espontaneamente, isso não irá acontecer. Entendem? Muito importante, que a gente tende a achar que elas são espontaneístas, né? A criança constrói o próprio conhecimento. Tem a impressão que é sozinha, comprando tijolo, areia e construindo conhecimento loucamente. Diga, Aline! E aí? Sim? Ótimo. E aí, gente, os resultados, né, da pesquisa apontam especificamente que elas estão corretas. Por quê? Como exemplo, né, algumas atividades de produção de escritos e de participação em leituras compartilhadas na sala de aula mostram procedimentos e noções que contribuem para que as crianças construam seu conhecimento. Gente, quanto mais ricas as oportunidades que o professor dá para o menino, mais eles avançam nas construções. É bem verdade também que os ambientes mais empobrecidos do ponto de vista de estímulo, de produção coletiva, não é? Menos favorecidos são, certo? Não, Aline, seu áudio não saiu, amada. Falou 3 horas, a coitada. A gente achou que você não estava falando. Eu falei, levantou a mão por aqui. Não, e eu achei que estava saindo. Imagina, eu tô aqui esperando. Falei igual uma louca. E aí? Não, é porque assim, esses dias chegou um pai para mim, né, na porta da escola, da sala, e falou assim: Nossa, meu filho, do nada, você viu que interessante? Do nada ele começou a ler, que legal! Eu me senti assim, poxa, do nada, né? A gente trabalha na sala de aula, coloca um muro, vaza, sei lá, volta plantar bananeira e a criança do nada começa a ler. Ai, me dá uma raiva. O Aline, não pergunte para a criança, viu? Porque ela vai dizer também que foi sozinha. Fala, eu que fiz, minha tia, minha irmã, o cachorro. Ela vai dizer que é o cachorro, não é? Porque, de fato, Aline, todos esses processos de criar, muito bom exemplo, né? Seria só cômico se não fosse trágico, a gente é sofrido, né? Mas há mesmo essa concepção, porque os indivíduos têm uma ideia de que esse conhecimento é espontâneo, né? Acho que é mesmo, o menino um dia acordou analfabeto e acordou silábico com o valor sonoro, né, linda? E aí, a gente sabe muito bem que não, né? Ou seja, é resultado de muito trabalho, de socialização da escrita, de práticas. Mas as autoras marcam isso. A Aline está dizendo, gente, precisava muito contar com esses pais, porque é frustrante, né, Aline? A gente respira 6 vezes. Faz... Nossa, demais. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui então? Do nada, né? Do nada, ficasse lá em casa, né, amada? Era um a menos para comer a merenda da gente. Brincadeira evidente. Vejam, queridos, o lugar desse menino na escola não foi do nada, né? Foi resultado de muito trabalho, inclusive de oportunização de ambientes, como defendem as nossas autoras, né? Favorecedores da construção desse conhecimento.
Mas é preciso romper, viu, Aline? Que essa representação de não foi do nada, pai. Todos os dias nós trabalhamos elementos da escrita. Vai rompendo, viu, Aline? Aos poucos, amada. Fugindo da prisão de a colher de café. Mas vamos, né? Mas é isso mesmo, você diz, Luciana, essa concepção de espontaneidade, né? Nossa fala fica muito claro, ela está generalizada na sociedade. E as autoras marcam que não é verdade, tá, gente? E aí, os nossos procedimentos e noções são elaboradas, especialmente das crianças, são elaboradas e compartilhadas entre elas e nós, né? Assim como tem algum conhecimento da língua que ele já trouxe de casa, inclusive. Ou seja, o pai está tão equivocado que não foi do nada mesmo. Tanto foram as ações intencionais do ambiente alfabetizador de sala de aula, quanto os contextos interativos no contexto familiar, que também favorecem essa construção, né, Aline? Então, mais ou menos isso mesmo, infelizmente. Os exemplos, gente, em que uma criança, né, dita o texto para o professor, em que a criança dita o texto para outra criança, evidenciam o quanto uma atividade aparentemente simples envolve conhecimento sobre a escrita, né, que diz respeito a ler e comunicar ao outro aquilo que lê, altamente complexo. Queridos, já no 5º capítulo, as autoras vão fazer uma defesa bonitinha, gostosa, sobre os livros infantis na sala de aula, né? Quem escreve esse capítulo é a Teresa Colomer, tá? Que foi a convidada da Teveroski para dividir com ela essa obra. Nesse caso, ela vai apresentar algumas sugestões ricas e valiosas para fazer o que ela defende, presta atenção aqui, da formação de uma biblioteca de sala de aula. Então, como elemento a constituir um ambiente alfabetizador, a Teresa Colomer vai dizer do problema da gente restringir o espaço da biblioteca da escola, os livros, perdão, ao espaço da biblioteca da escola. A gente fazer da biblioteca escolar o único espaço de leitura e de acervo literário. Ela vai dizer que, como ambiente alfabetizador, a sala de aula é também um espaço que deve comportar livros. E aí ela faz uma expressa defesa no 5º capítulo da obra de que a gente deva ter uma biblioteca no seio de cada sala de aula, por mais absurdo que pareça. Já teve aluno que errou essa questão. Porque diz, Luciana, lá dizia que havia defesa na obra de uma biblioteca por sala de aula. Onde já se viu? Quem dá conta? Amada, a defesa expressa no 5º capítulo da obra, que é, os livros infantis, eles falam ao universo infantil, eles corroboram com um ambiente alfabetizador estruturado, e eles devem estar... Lembra quando chegaram as caixas do PNAE para cada sala? Estava lá na sala de aula, chegou uma caixinha para cada sala, era nessa perspectiva de constituir, não era acervo de biblioteca, era acervo das salas de aula de alfabetização, vocês se lembram? Não podia ir para a biblioteca, porque era para induzir exatamente o que a Colomer traz como perspectiva, que era a criação de bibliotecas de sala de aula, na criação do ambiente alfabetizador e para favorecer interações em loco, na sala de aula, do leitor com esse tipo de gênero, né? Tudo bem? Difícil? Professora, fez eu lembrar da minha turminha do B2, né? Porque eles dão um livro, gente, é rapidinho, viu? Eles dão os livros para as crianças, porém não é adequado, né? A B2. Aí eu sempre comprava livro, as professoras falavam assim, nossa, mas você deixa eles pegarem, eles vão rasgar, né? Porque as professoras têm isso, né? Eu sempre, toda vez que eu saía, eu comprava os livros, e é muito interessante, porque... primeiramente eu fazia leitura com eles, né, e depois eu deixava assim, e cada um ia lá e pegava. Ela, mas eles vão rasgar, porque nenhum professor faz isso, é uma exceção, né? Eu me considerava uma professora exceção. Aí ela, mas a Marília deixa, eu comprava aqueles livros, era muito interessante que vem um fantoche, né, que põe a mãozinha e vai contando, e aí depois um amiguinho pegava e contava para o outro. Nossa, fez eu lembrar. Essa ideia de constituir a biblioteca de sala de aula em todos os espaços e momentos, né, Marília? Com direitos adequados, com recursos, é isso, amada. E as professoras não dão. A formação do leitor na mais tenra idade, né? Elas falam, mas são livros caros, eu não dou para meus alunos. Só que assim, eu falei, gente, é um processo. No primeiro momento, eles vão querer rasgar, mas aí você vai mostrando. E é impressionante que no final do ano eles não rasgam. Então, isso que eu queria mostrar para elas, e a importância deles, né, de folhear o livro. Eu fiz eu lembrar agora, gente. Que bom, amada, que delícia, né? Que delícia. Queridos, é isso, Marília, essa ideia mesmo de que o espaço da biblioteca de sala de aula não é uma prática exclusiva do ensino fundamental, inclusive, gente, tem várias obras que referenciam a importância de leitura para os bebês, de projetos de leitura já nos berçários, na perspectiva da familiarização com o universo letrado. Então, professora, né, você foi professora que né? E a gente lamenta que essa concepção e prática não estejam compartilhadas entre os nossos colegas, que a gente possa mesmo ser exceção quando de práticas que são, obviamente, recomendadas e adequadas à formação do leitor, né? Que se faz desde a mais tenra idade.
Queridos, vamos lá então? Vamos ver se rola para nós e vamos praticar. Nessa obra, então, que se tratou da aprendizagem da leitura e da escrita numa perspectiva construtivista, tem reiteradas todos aqueles estudos de Emília Ferreira e Ana Teberoski, aqui nos escritos de Teberoski e Colomber, sobre a defesa de um ambiente alfabetizador para contribuir com a construção da apropriação do processo de leitura e escrita pela criança. Pergunto, segundo Teberoski e Colomber, a partir da perspectiva construtivista, a diferença fundamental já não se situava entre aprendizagens prévias e pré-requisitos, mas entre aprendizagens convencionais ou normativas e aprendizagens não convencionais ou não normativas. As convencionais e normativas, gente, são as que se dão no âmbito da escola, cumprindo os requisitos e capacidades. As não convencionais e não formativas são aquelas aprendizagens que acontecem cotidianas, mas que também enriquecem o universo cultural de leitura e escrita dos nossos alunos. Tudo bem? Reconhecem? A perspectiva construtivista, segundo as autoras, é importante por considerar que ela perguntou qual é o viés construtivista. Vamos tentar? A alfabetização inicial é um processo abstrato que ocorre no contexto familiar determinado. B. Os contextos culturais não influenciam o tipo de prática de alfabetização inicial da criança. Não, viu? Tanto faz. Pode estar na Rússia, que vai ser igualzinho. C. O pré-leitor diferencia-se do leitor por meio de um limite claro, observado entre os dois, bem como o pré-escritor do escritor. Isso, é isso que precisa, gente. É isso que precisa. Quando vocês fizeram, cortaram A, cortaram B, esse não sei nascer, ele é um alerta. Você não vai lidar com ela agora. A gente já eliminou de primeira leitura A e B, não já? Mas C não, é normal isso, entendam? Não visitem frustração. Eu acho que a gente não consegue lidar com a prova, né, nesse nível. Do primeiro desconforto, a gente acha que a prova acabou para nós. É isso. C, eu não sei. Vou ler os outros. D. A escrita, a leitura e a linguagem oral não se desenvolvem separadamente, mas atuam de maneira interdependente desde a mais tenra idade. E aí? Deu para eliminar D também ou não? Já eliminaram D? De cara? Elas não se desenvolvem separadamente, então elas se desenvolvem separadamente? Mas e o mas? Não deveriam ser um E aqui? Porque, se não, a ideia posterior não opõe, então o não tinha que existir aqui. A escrita, a leitura e a linguagem oral se desenvolvem separadamente, mas de maneira interdependente. Agora, o não e o mais não estão reforçando a mesma ideia. O mais não deveria contradizer o não? Não dá a impressão que esse não foi forçado aqui, amadas? Ó, o ideal para o mais valer não teria que ser, ó, a escrita, a leitura e a linguagem oral se desenvolvem separadamente, mas atuam de maneira interdependente desde mais eternidade, ou seja, não são a mesma coisa, mas se relacionam desde o começo. O não está recebendo ali? Então é errado, Rosice. A gente está acabando de falar que aqui parece que esse não foi enfiado ali. Que leitura, escrita e oral são diferentes. Lembra que eu falei para vocês, gente, elas são diferentes. Não teve um momento na obra que eu alertei vocês para falar que, ó, são diferentes, mas se relacionam? Então, se desenvolvem separadamente, mas uma contribui com a outra na hora que surge. São coisas separadas, eu falei isso para você ainda, mas influenciam. Não tem até o exemplo que é diferente, mas a hora que o menino começa a ler e escrever, isso vai influenciar de alguma forma? Então, são interdependentes. Não é o mesmo processo, gente. Tanto é que nós temos indivíduos que falam e não escrevem. Se fosse o mesmo processo, os analfabetos não seriam falantes da língua. Nós temos analfabetos exímios produtores de textos orais, gente. Narrativas fantásticas de seres analfabetos. Então, o processo de leitura, escrita e oralidade não se desenvolvem separadamente ou podem se desenvolver separadamente? Sim, mas eles atuam de maneira interdependente. Em algum momento eles se relacionam? Então, a D está errada. Entenderam? Viu, Rosita? Sim? Ótimo. Aí o próximo. E. Aí, então, já eliminamos D também, mas deu mais trabalho. Ó. Tem gente que pode ter ficado entre as duas. A metida da Jéssica já tinha percebido logo de cara e já tinha eliminado a D. Na primeira leitura, ela já cortou D, não foi? Ela não aderiu ao nosso de, pode ser, por isso que eu resolvi trabalhar. Mas alguns de nós poderiam dizer assim, ó, eliminou A de cara, eliminou B de cara. Na C, vocês falaram E, pode ser. A D, alguns falaram E, pode ser, porque não tinham percebido esse não aí.
A Jéssica de cara já tinha percebido e disse que não podia ser. Mas daí a gente trabalhou um pouquinho e eliminamos a D. Quem tenha ficado entre a D tinha que ter voltado e percebido isso, tá, amadas? Nós já percebemos, já arrebentamos. E a existência de momentos antes e outro depois da verdadeira aprendizagem de alfabetização e letramento pode ser comprovada. Os momentos são tão marcados, eu consigo ver o antes e o depois do menino alfabetizado. São momentos super separados, né? Ou é um processo, tanto que parece que do nada as coisas aconteceram. A gente quer dizer, é separado, gente? Eu consigo dizer que do nada virou, ou é um processo contínuo que eu nem percebo? Existem tão marcadamente o antes e o depois que a gente consiga comprovar? Ou é um processo que se tem com avanços e retrocessos, nuances e sutilezas? Então, aí tá errada. Ó, não existe momentos antes e depois da verdadeira aprendizagem. Olha, verdadeira, parece algo... A aprendizagem da alfabetização não se faz verdadeira, se faz contínua, gente. O que seria essa verdadeira? Não é demasiadamente dogmático? Parece isso, parece que do nada o menino aprendeu. Não é verdade, amada, não é do nada, é um processo. Elimina E. Gente, pois a gente foi capaz de eliminar A, B, D e E. Não é, Rosita? Se nós tivéssemos ficado entre C e D, você ia ter que ir para o detalhamento, você ia desgladiar. Vamos voltar para o B. O pré-leitor, quem que é o pré-leitor, amadas? Quem que é o pré-leitor, Neda? O menino que ainda não lê convencionalmente, autonomamente, mas está no processo, sabe? É o menino que está caminhando para o trem, que está no processo ainda. Todos os nossos meninos que ainda não leem convencionalmente, a gente não chama de analfabeto, mas a gente chama de pré-leitor. Ele lê de maneira autônoma? Ainda não. Mas se mediado em práticas de leitura escrita, ele dá conta? Se com a nossa intervenção... Isso, então ele é o pré-leitor. Você vê, Rosi, vai conversando com a questão. Quem é esse cara? Ah, é ele. Ele diferencia-se do leitor? Diferencia-se, gente. Há uma diferença entre o leitor e o pré-leitor? Ah, qual é ela? Por meio de um limite claro observado entre os dois, bem como do pré-escritor e do escritor. Existe, qual é o limite? Agora eu notei. Autonomia. Autonomia. O pré-leitor, ele não consegue fazer autonomamente os processos. Ele precisa da mediação do outro, do professor como leitor, do colega, não é isso? Essa é a diferença. E o pré-escritor e o escritor? Os meninos que são pré-escritores, que precisam do professor como escriba. Eles têm autonomia para produzir textos sozinhos? Não, mas com o auxílio eles são capazes? Sim. Qual é, então, a marca que separa esses dois? Autonomia. Fantástico? Agora sim, né, amadas? Pegamos? Mas foi difícil essa, Pro. Ô, Marília. Eu achei a elaboração... A formulação, né? É isso, o limite, essa palavra meio, de um limite claro. Mas existe, né? Por exemplo, eu consigo, sabe, a expressão... alguém que é leitor de leitor, conseguimos. Quando autônomo, quando com significado, existem essas percepções. Diferente, por exemplo, dizer do momento, né? A verdadeira alfabetização, não, eu consigo olhar para o leitor. Daí, a falar do processo de alfabetização, ele é singular para cada um, não é? Sutil. Mas ela é um pouco... Foi, né, Má? Por isso que ela está aqui no nosso contexto de prova. Foi. Agora não mais. O tanto de informação que ela nos traz, o tanto de conceito que ela nos traz, já nos tira de um lugar, né? Ó, tá vendo? Tem gente que achou mais aí, viu? Mas como eu sou comunicativa, eu falo, Pro. Eu falo mesmo, mas não sou a única. Não, Pro, mas é porque assim, eu sempre gostei de... Eu acho que não foi das formulações mais fáceis, mas que bom que ela nos encontrou aqui, gente. Porque daí a gente pôde lidar com a ideia de que existe a diferença entre um e o outro, que esse limite seria, pois, a autonomia entre esses sujeitos, que não existe um momento claro que eu consigo ver aqui, a alfabetização se deu verdadeira, aqui não. Então, as questões, elas também são formativas para nós, né? Porque elas ou fortalecem os conceitos ou trazem conceitos que a gente não pôde adentrar antes delas, não é? Que bom da gente fazer essa prática aí. Não é? Queridos, e aí, o que vocês acham? Acho que a gente deu conta de 3 obras, pasmem, né? E eu sigo assim, louca, achando que um dia a gente vai dar conta de 5 obras. Entretanto, né, eu acho que a gente avança bem. A gente teve o sábado adicional, no sábado nós vamos ficar junto manhã inteirinha, é para ter overdose, assim, é para desmaiar, então a gente deve ficar juntas mais ou menos até meio-dia, para o cara da Rose. Nem se fingiu. Deus, cala a boca dessa mulher. E aí a gente fica juntos bastante horas e a gente deve conseguir fazer as 5 obras prometidas, não é? Começa às 8h30, é isso? Desculpa, 8h30, só para... da madrugada, 8h30. Ô, Lu,
Você vai disponibilizar um e-book para a gente ou só vai ser na revisão? Passada, Elaine. Na revisão, o que eu costumo entregar é um mapa conceitual de todos os autores. Então, o meu trabalho de revisão com vocês de véspera vai ser um mapa, né, com cada um dos seus autores no resumo, tá? Mas isso eu só consigo na revisão, Elaine, eu não consigo apresentar antes. Até lá, na nossa última aula teórica, até mesmo no sábado, eu pretendo antecipar com vocês uma estratégia de revisão individual. Mas na nossa revisão eu consigo entregar o mapinha para vocês. Vou tentar, sobretudo, gente, entregar esse mapa um pouquinho antes, né? Mas vocês sabem que às vezes não dou conta. Corrido, né? Vou tentar antecipar, tá? Mas de qualquer forma, eu vou compartilhar com vocês uma estratégia de revisão anterior para que a gente possa fazer o percurso pelo mapa juntos, inclusive, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Mas eu que agradeço. Gente, vamos dormir? Lavar o pé primeiro, né?